Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43. Eu vou lhe dar uma dica. Comece a trazer para o culto de terça-feira caneta e papel. Eu preciso que o irmão comece a fazer algumas anotações importantes, tá bom? Eu quero ministrar aqui algumas pregações, estudando doutrinas fundamentais da nossa fé. E eu acredito que segunda-feira nós vamos começar aqui uma série, segunda não, terça, né? Terça-feira nós vamos começar aqui uma série sobre as Sagradas Escrituras. E aí a gente pode passear uns dias para entendermos um pouco das Sagradas Escrituras. Depois a gente vai para uma outra doutrina fundamental e aí a gente vai caminhando. Então, mas coloca na sua mente, eu preciso levar para o culto caneta e papel. Isso é muito importante, tá bem? Atos capítulo 2, versículo 42 e 43 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. Em quantas almas? Em cada, diga comigo, em cada. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Diga amém. Agora diga comigo, Senhor, gera em nós temor. Amém. Pode sentar, amado. Pode aplaudir ao Senhor também, Ele merece. Não é pode aplaudir ao Senhor também, é pode também aplaudir ao Senhor, Ele merece. Queridos, eu fiquei tanto tempo lendo Atos 2, 42 e 43 aqui, que eu resolvi dar uma pausa. E de vez em quando eu vou voltar aqui nesse texto para falar sobre algum assunto dele. Porque eu entendo que Atos 2, 42 é o texto áureo do livro histórico do Novo Testamento. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, escrito pelo evangelista Lucas, que era médico. O segredo para o crescimento da igreja primitiva, apostólica, já disse aqui, eram 5 pilares. Eles perseveravam em 5 pilares que davam sustentação à igreja: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações e o temor. Já fiquei algumas semanas falando sobre a doutrina dos apóstolos, o bojo, o conjunto de doutrinas fundamentais ensinadas por Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e eles, por conseguinte, repassaram à igreja do primeiro século. Ficamos um outro tempo falando sobre comunhão, koinonia, unidade. Depois nós ficamos mais algumas semanas falando sobre o partir do pão, solidariedade, generosidade, hospitalidade, aprendendo que as bênçãos que nos são dadas por Deus são nos dadas para que sejam instrumentos para a vida de outras pessoas também. Ficamos um tempo falando sobre as orações, uma vida de oração, e a oração da igreja fala da sua intimidade com Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre temor. A Bíblia diz: em cada alma havia temor,
E muitos sinais e prodígios se faziam por intermédio dos apóstolos. E eu já disse aqui para os irmãos que já ouvi muitas vezes que a razão pela qual nós não temos uma explosão de milagres no nosso tempo é falta de fé ou falta de oração. E existem aqueles que defendem que nós não temos mais milagres porque os milagres eram apenas para os tempos da igreja primitiva, a fim de que houvesse a propulsão, a propagação, a expansão do evangelho. As três teorias são redondamente equivocadas. A ausência de milagres não é resultante da falta de fé, assim como os milagres na igreja primitiva não eram causados exclusivamente pela presença da fé. A ausência de milagres nos nossos dias não é causada exclusivamente pela falta de oração, assim como na igreja primitiva não era apenas resultado de oração. Milagres na igreja primitiva tinham como propósito impulsionar a pregação do evangelho? Sim, claro, mas no nosso tempo também. Nós temos metade do mundo sem ouvir falar de Jesus uma vez sequer. Possivelmente hoje a necessidade de o evangelho ser propagado é ainda maior do que nos dias da igreja primitiva. Porque em 60 anos eles fizeram o mundo inteiro ouvirem o nome Jesus. Hoje nós temos aproximadamente 3,6 bilhões de pessoas que nunca ouviram este nome. Então a propagação do evangelho é uma necessidade urgente, e os milagres nos ajudam nesta expansão. Então, por que não temos milagres? Porque na igreja primitiva, milagres eram resultantes de 5 fundamentos. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. É um conjunto de operações de prática da igreja que cria a ambiência do milagre. Mas o que é temor? Medo também. Mas não o medo porque o ser temido é uma ameaça. Mas o conceito aqui é de que o ser a quem eu devo temor é tão elevado, é tão soberano, que por reverência eu rejeito a ideia de desagradá-lo, de desonrá-lo, de ofendê-lo. Você me entendeu? Diga amém. A palavra temor ocorre por 359 vezes no texto canônico sagrado. 160 vezes a expressão usada é temor de Deus ou temor a Deus. Biblicamente, temor é reverência, respeito, veneração, subserviência. Também se aplica a expressão adoração ao conceito de temor a Deus. Repito, o temor se manifesta quando eu respeito, reverencio, venero em tal nível o ser temido, nesse caso, Deus, que eu faço qualquer coisa para não afligi-lo, para não agravá-lo, para não ofendê-lo. Isto é temor.
E a Bíblia diz que em cada alma havia temor, ou seja, cada um deles tinha o cuidado de não ofender a soberania de Deus. Isto pressupõe uma igreja que reconhece de modo tão absoluto quem Deus é, que decide agradá-lo em tudo, não por obrigação, não por medo, mas pelo desejo profundo de não agravá-lo, de não incomodá-lo. Sabe quando seu pai está dormindo, que qualquer pessoa que chega falando alto, você fala assim: está dormindo. Reverência, respeito, não querer incomodar. Este é o conceito de em cada alma havia temor. Na igreja primitiva, este temor continuava imperando e operando na vida dos crentes. E isto gerava milagres. Isto gerava prodígios. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, por causa do ensino da palavra, da comunhão, do partir do pão e das orações, se gerava temor. E quanto mais eles colocavam em prática esses 5 fundamentos da vida cristã, mais milagres ocorriam. E quanto mais milagres ocorriam, mais eles temiam. Aqui estava o segredo da igreja, e é interessante que Lucas, o evangelista que escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, dando uma lida sobre ele hoje à tarde, Lucas enfatiza muito a palavra temer a Deus. Por exemplo, no capítulo de número 1, versículo de número 50 do evangelho que leva seu nome, Lucas diz que a misericórdia do Senhor vai de geração em geração sobre aqueles que o temem. Já no capítulo 18, versículo 2, ele fala de um juiz que não respeitava os homens, nem temia a Deus. Então Lucas repete a expressão temor com relativa frequência. No capítulo 23, ainda do Evangelho, lá no versículo 40, Lucas volta a usar a expressão temor, quando ele declara que o ladrão na cruz, olhando para aquele que blasfemava de Jesus, disse: nem aqui tu temes. No livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas repete algumas vezes o temor, e é interessante que para Lucas, em Atos, é o temor a Deus que caracteriza aqueles que são seus discípulos. É o temor a Deus na teologia de Lucas que define aqueles que são chamados para a salvação. Capítulo 10, versículo 2, ele diz de Cornélio, e diz assim: era um homem piedoso e temente a Deus. Quando você lê o capítulo 10 inteiro de Lucas, de Atos dos Apóstolos, aliás, por algumas vezes Lucas repete a palavra temor, caracterizando alguém que fazia parte do plano da salvação. Então, se Lucas estivesse pregando aqui agora, deixa eu ver como é que eu digo isso, porque eu vou chutar um balde aqui. Se Lucas estivesse pregando aqui agora, ele diria:
chamados para a salvação não são aqueles que são membros da Assembleia de Deus. Chamados para a salvação não são aqueles que são membros da Igreja Batista. Chamados para a salvação não são aqueles que são membros da Igreja Presbiteriana. Isso é Lucas pregando. Teologia de Lucas. Chamados para a salvação não são aqueles que frequentam a missa todo domingo, 7 horas da manhã. Chamados para a salvação são aqueles que temem a Deus. Temem a Deus. Significa dizer que não importa a igreja que eu frequento, se eu não tenho temor de Deus, a salvação de Cristo não está operando na minha vida. Alguém aqui entendeu ou não? Isso é Lucas pregando para nós. E ele nos faz entender que o temor de Deus é a marca, destaque da igreja que serve a Cristo. Agora, eu quero falar algumas coisas sobre temor. Em cada alma havia temor. Diga comigo, em cada alma havia temor. Só mais uma vez, em cada alma havia temor. Se você estiver anotando, a primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre a natureza do temor na igreja. Qual era a natureza deste temor? Quais eram os traços desse temor? E para quem está anotando, eu vou dar uma de professor, ou eu serei professor agora, bem didático. Coloca assim, número 1, tracinho. A natureza do temor na igreja. Agora coloca assim, 1.1. Vamos observar que o temor na igreja primitiva operava no coração dos crentes. Eles não brincavam de fé. Não brincavam de Deus. Vivemos uma geração de crentes cujo temor de Deus se perdeu. Se fala tudo de qualquer jeito, em qualquer lugar, qualquer hora, e não existe a preocupação daquilo que agrada a Deus ou daquilo que o ofende. Nos comportamos no templo de qualquer maneira. Nos preocupamos em ser santos no templo, mas fora daí, vida que segue, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando o temor de Deus me diz que o Deus do templo continua comigo no shopping, na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, então se eu temo a Deus, eu não o temo apenas no templo, em todo e qualquer lugar, ou todo e qualquer lugar, é o lugar do seu reinado, é o lugar da sua soberania, é o lugar da sua presença, é o lugar do seu comando, e eu o temerei. Olha só, em cada alma havia temor. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 13, está escrito da seguinte maneira para nós: temerás ao Senhor teu Deus e o servirás. No versículo 24 se diz: pelo que o Senhor nos ordenou que observássemos todos os seus estatutos e que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem em todo o tempo, a fim de que Ele nos preservasse em vida. A orientação para Israel é temer a Deus. Para a igreja, a prática da vida cristã se expressa pelo temor.
Os crentes da igreja primitiva reconheciam Deus como soberano. Os crentes da igreja contemporânea, da igreja moderna, pensam que Deus é funcionário, fornecedor. Quer ver um exemplo de falta de... Eu julgo isso aqui uma absurda falta de temor, que as pessoas pensam que é espiritualidade. Levei Jeová no canto da parede. Quem és tu, barata? Aí eu briguei com Jeová mesmo. Se Jeová não fizer do jeito que eu disse, quero nem saber. Tem gente que vê isso como intimidade com Deus. Isso é falta de temor. Vai lá o soldado e olha para o general e diz para ele: vou levar no canto da parede. Tem militares aqui. Vai lá o subalterno e diz ao governador: vou lhe levar no canto da parede e você tem que fazer o que eu quero. Vai lá. Vai no prefeito da cidade, encontra com ele na porta da prefeitura, segura na goela dele e diz para ele assim: você vai ter que fazer o que eu quero. Vai. Agora, eu me dirijo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono da vida, Criador dos céus e da terra, e penso que posso levá-lo no canto da parede e falar com ele de qualquer maneira? Reverência convém à tua casa. Temor no coração dos crentes. Um pastor sul-coreano ministrando em São Paulo, um tempo desse atrás, parou de pregar e ele disse: eu não vou pregar. Se vocês não pararem, eu não vou pregar. E ele disse: na Coreia do Sul, ninguém levanta na hora da pregação. Crianças não andam, não correm. Isso é falta de reverência. E ele parou a pregação. Havia uma pregadora norte-americana, o nome dela agora me deu lapso, mas ela não começava a pregar. Eu já acompanhei assim, item por item, pregações dela, de ela ficar 20 minutos esperando todo mundo aquietar, até que não se ouvisse nada no auditório. Ela disse: agora eu posso começar a pregar, porque o Espírito Santo já pode se manifestar. Então, a natureza do temor na igreja primitiva: havia temor no coração dos crentes. Segundo, 1.2 para quem está anotando, havia temor no coração dos incrédulos. Os incrédulos viam de maneira tão autêntica o temor da igreja por Deus, que eles também passavam a reverenciar ao Deus da igreja. É incrível que a Bíblia diz em Atos 2,47 que eles louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. Cair na graça de todo o povo é ganhar empatia, é as pessoas olharem para eles e desejarem ser como eles eram. Pergunto: o mundo desejaria ser como nós, igreja, somos? Lá no Salmo de número 36, versículo 1, o salmista diz que o ímpio, quando peca, no seu íntimo, ele recebe o comunicado do seu pecado. Ele pode até não respeitar a Deus, mas o seu coração denunciará a sua transgressão. A transgressão
fala ao ímpio no íntimo do seu coração. Ele não teme a Deus, ou seja, ele não tem conhecimento de Deus, ele não sabe quem é Deus, mas no seu íntimo a voz brada denunciando a sua transgressão. Qual é a revolta de Davi com Golias? Quem é esse imundo que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Davi tem um temor de Deus tão autêntico que ele não admite que Golias afronte o nome de Deus. E um detalhe, 1.3, o temor na igreja primitiva era individual e coletivo. O que é individual? Em cada alma havia temor. O que é coletivo? E todos tinham tudo em comum. Quando o texto diz que eles tinham tudo em comum, não está falando só de propriedade não, gente. Está falando de fundamentos, princípios, valores. Então, cada alma havia temor. E todos tinham tudo em comum, eles se pareciam um com o outro. Era temor individual e era temor coletivo. Cada cristão temia a Deus e toda a igreja era temente a Deus. E com isso eles caíam na graça de todo o povo, porque se percebia que estava se estabelecendo uma cultura, um estilo de vida, a cultura do reino de Deus. No livro de Jó, capítulo de número 28, versículo de número 28, está escrito assim: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. Aquela igreja, a natureza do temor que operava naquela igreja, fazia com que cada um fosse temente, e coletivamente todos eram tementes ao Senhor, e este temor se tornava notório, e se tornava positivo, e ia gerando testemunho da igreja para o mundo. Então, em cada alma havia temor. Não há milagres com muita oração sem temor. Aliás, desculpa, tem gente que porque ora muito pensa que não precisa temer a Deus. Começa a se sentir um deusinho, uma maquete de Deus. Porque ora muito, se sente mais autoridade. Tem tanta gente na igreja, lá vai, que não caiu no pecado do adultério, não caiu no pecado da mentira, não caiu no pecado do roubo, não caiu no pecado de quebrar, irmão, da fumatina, mas sofre de um orgulho espiritual tão exacerbado que quando você olha para ele, você lembra de Lucifinho. Porque se sente, ó. Tem gente, conta para ninguém. Se você olha para ele, desculpa eu tomar a senhora como referência aqui. Você olha para ele e ele encara você, aí você baixa a cabeça. Quando você baixa a cabeça, ele diz assim, ó, está em pecado. Não aguentou a glória de Deus na minha cara. É, o arcanjinho. A arcanjinha. O temor notifica, denuncia, anuncia, prenuncia, propaga, testemunha de Cristo em nós. E este temor faz com que o mundo seja atraído a Cristo por causa de mim e por causa de você. A Bíblia diz que a mulher crente ganha o marido incrédulo, não é o seu caso?
em silêncio, com obras de temor. Ela se cala, e a sua vida, o seu testemunho, contagia o coração dele, evangeliza ele. Então, qual é a natureza do temor que operava na igreja primitiva? Operava no coração dos crentes, operava no coração dos incrédulos, por consequência. Era um temor individual e coletivo, e se tornava público e notório. Agora coloca a mão assim no peito e diga comigo assim: Senhor, gera em mim este temor. Vamos mais um pouquinho. Vamos para o segundo item sobre temor. Eu lembrei agora do irmão que um dia lá na roça faltou comida em casa e ele chamou o filho dele para ir roubar umas batatas na roça do vizinho. Aí passou por debaixo da cerca. Quando ele chegou na rama de batata, ele pegou na rama de batata assim, disfarçou, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para trás. Quando ele foi puxar o menino, disse assim: papai, falta olhar para um lado. E ele de novo olhou. Quando ele foi puxar o menino: papai, o senhor não olhou para o lado que está faltando. E que lado, menino? Para cima. Vamos lá. Segunda análise que eu quero fazer contigo sobre o temor: resultados do temor de Deus em nós. O que esse temor vai ocasionar, vai operar na minha vida? Primeiro, o temor me livra de pecar contra Deus. O temor é um freio. Se faltar freio, irmão, você já montou num cavalo que disparou? A experiência não é legal. Você já precisou de freio e o freio não estava lá? Quando você pisou, o pedal desceu? Não é gostoso. O temor é um freio na vida do crente. Se faltar freio, não dá para fazer a curva. Êxodo capítulo 20, versículo 20, quando o Senhor aparece a Israel no Monte Sinai, e a Bíblia diz que o monte fumegou por causa da presença do Senhor, e houveram trovões e relâmpagos, e o monte tremia, e o povo fugiu com medo de Deus. Moisés chamou o povo e disse: prestem atenção, o Senhor não desceu no meio de vós com clangor de trombetas e fumaça e fogo e em glória, para que vocês tenham medo dele. O Senhor desceu assim para que temam a ele e não pequem contra Deus. Então a razão para o Senhor se manifestar a Israel com poder era para que Israel tivesse temor de Deus e não pecasse contra ele, não caminhasse sem temor a ele, não se desenfreasse, não perdesse a referência de comunhão e de santidade. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 19, versículo de número 7, diz assim: agora pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, Ele não faz acepção de pessoas, e nem aceita presentes para aplacá-lo. Vou levar um presentinho para Deus ficar feliz comigo. Sou dizimista, posso fazer o que eu quiser. Sou ofertante, eu sou o maior ofertante da minha igreja, então eu posso. Eu sou pregador importante, então eu posso. Pode não, ele não faz acepção de pessoas. Para ele não importa o grande, o pequeno, o rico, o pobre, o
o culto, o indouto, ele não faz acepção. Diante dele todos são iguais. Então ele não faz separação por classe social, por nível cultural. Não. O temor nos poupa de pecar contra Deus. O temor exercita em nós a autoridade. Quando você tem temor de Deus, você tem autoridade em Deus para exercer naquilo que o Senhor te comissiona. Diga comigo: Senhor, me dá autoridade. Agora diga assim: Senhor, me dá temor para exercer a autoridade. Por quê? Existe uma parábola que fala da ambição de um bobo da corte. O seu grande desejo era viver o conforto, o poder, a autoridade do rei. Mas ele era apenas o cara que contava piadas na sala real para agradar o rei e os seus convidados. E chegou o dia do aniversário do bobo da corte. E o rei chegou para ele e disse assim: rapaz, você me agrada tanto, você me faz rir. Nos dias que eu chego aqui no palácio amargurado, você quebra o gelo, eu saio daqui esquecido dos problemas. Me diga, que presente eu poderia te dar para recompensar você pelas alegrias que você me dá? E o rapaz olhou para o rei e disse: majestade, na verdade eu sou muito feliz aqui no palácio. Eu moro no palácio real, eu como das iguarias do rei. Não há nada que eu precise além disso aqui. E o rei disse: não, precisa haver algo que eu possa fazer por você. E o rapaz disse: eu tenho um sonho, mas o sonho que eu tenho eu não vou nem pedir para a sua majestade, que se eu pedir é capaz do rei cortar meu pescoço. E o rei disse: não, pode pedir. Eu estou lhe dizendo que não vai acontecer nada com o que você me pedir, então peça à vontade. E o bobo da corte disse: eu gostaria de ser rei por pelo menos um dia. O rei disse: você será. Você vai ser o rei ao longo do dia de hoje, seu aniversário, e eu serei o bobo da corte. E o rei reuniu a corte e anunciou que naquele dia o rei era o bobo. E o camarada recebeu a coroa e se assentou no trono. E o rei começou a brincar e a beber, sem os protocolos de ser sua majestade. Mas enquanto ele ria e festejava, o rei provisório suava no trono. Estava inquieto, olhava para cima, voltava para baixo, angustiado. Chegou um momento que o rei, que virou bobo da corte, se aproximou do bobo da corte, que virou rei, e perguntou: o que está acontecendo? Estou percebendo que você está muito inquieto, está angustiado, você está suando demais. O rei provisório disse: majestade, existe um golpe contra a sua vida, estão tentando lhe matar e o senhor não sabia. E o rei pergunta: mas como assim? E ele diz: dá uma olhadinha para cima para o senhor ver. Tem uma espada pendurada, amarrado por uma linha finíssima. Se ela soltar, majestade, ela crava no seu crânio. Estão querendo lhe matar. O rei olhou para o rapaz, riu e disse: não, essa espada está aí desde os tempos do meu avô, quando ele era o rei. Permaneceu nos dias do meu pai, continua durante o meu reinado e vai permanecer, porque ela é uma forma de avisar ao rei que enquanto ele exerce autoridade, uma espada está apontada para ele. O temor de Deus
é o que nos leva a perceber que nós podemos exercer a autoridade, mas a autoridade que nós exercemos está representada numa espada que está acima da cabeça. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo de número 2, últimas palavras de Davi, ele diz assim: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. E ele começa a descrever a sua história, e Davi vai revelando que é no seu temor a Deus que está o sucesso do seu reinado. E quando ele vai aconselhar Salomão para dizer: se você quiser ser próspero no seu reino, tema a Deus. Olha bem para mim. Existem pessoas que não estão na igreja e têm um temor de Deus indiscutível. E tem gente na igreja que nem está brincando com Deus, está brincando de ser Deus. A autoridade exercida em temor gera prosperidade. Nunca pense que a sua autoridade te faz acima de qualquer pessoa. Existe uma espada acima. O que o temor gera em mim? O temor me livra de pecar. O temor me exercita na autoridade. Lá vai. Terceiro, 1.3, 2.3. O temor prolonga os dias de vida. Quem quer viver muito aqui? Levanta a mão. Quem quer viver muito? Levanta a mão. Tem uns aí que estão na dúvida. Lembrei agora do irmão que me procurou para aconselhamento. Estou querendo morrer, pastor. Quero cometer suicídio. Não morra não, irmão. Faz isso não. Para quê? Deus é bom, você vai vencer. Não. Qualquer hora dessa aí o senhor vai receber a notícia. E aí o pastor entra em paranoia, tá? Que o pastor fica aqui tentando mostrar para o irmão que morrer não é o caminho, a não ser que Deus esteja querendo lhe levar para a glória. Aí passou uma semana, eu encontrei o irmão ali na Getúlio Vargas, com um aparelho aqui pendurado na cintura e um bocado de fiozinho. Eu falei assim: o que é isso, irmão? Não, pastor, estou fazendo um exame que eu tenho que ficar 24 horas monitorado. Mas por quê? Não deu umas pontadas no coração essa semana aí? Sim, mas tu não queria morrer? Você suicida é um problemão, compromete sua alma. Mas o infartinho, você não quer morrer, irmão? Diz aí para o seu vizinho: você não quer morrer. Agora diz para ele: o que você quer é se livrar dessa angústia. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo que essa angústia vai passar. Você vai vencer esta batalha. O teu milagre vai chegar. O temor do Senhor prolonga a vida. O temor do Senhor prolonga a vida. Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 27. A Bíblia, Salomão diz para nós assim: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os dias dos ímpios serão abreviados. Fui ministrar em Jequié uma certa feita e levei comigo 3 jovens pregadores. 2 deles estavam no seminário e eles foram discutindo teologia de Feira de Santana até Jequié. E eu ouvindo, falei nada. Chegamos lá na hora do culto, preguei, terminou o culto, voltamos. Foi entrar no carro e eles começaram de novo. E eles esqueceram que eu estava no volante. A discussão era entre eles 3. Estava lindo demais. E eu pacientemente ouvindo. Quando chegou em Santo Estevão, teve um que fez assim: pastor Josué não falou nada dos assuntos que a gente conversou. Aí como eles estavam discutindo sobre o tempo de morrer, não, morre antes do tempo, mas não morre depois.
Aí lá vem uma enxurrada de versículo bíblico. Morre depois do tempo, mas não morre antes. Aí outra enxurrada de versículos. Não, só morre no tempo. Pastor Josué, o que é que o senhor disse? Eu disse, irmão, existe um tempo para morrer. É estabelecido. Há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Existe tempo. Mas você pode morrer antes do tempo ou passar do tempo. Como assim? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, e sejam aumentados os teus dias de vida sobre a terra. Você consegue prolongar os seus anos de vida, mas você consegue antecipar. Eclesiastes 7,17: não sejas demasiadamente imprudente, para que tu não morras antes do tempo. Então, o temor do Senhor prolonga os dias. Se tiver alguém do seu lado, fala com ele assim: quer viver muito? Teme a Deus. Teme a Deus. Aleluia. Provérbios ainda, capítulo 19, versículo 23. O sábio Salomão diz: muitos, o temor do Senhor encaminha para a vida. E olha só, e o que teme ao Senhor ficará satisfeito. Satisfação. Satisfação é estar bem. O que o temor faz comigo? Me poupa de pecar, me ajuda a exercer a autoridade, prolonga os meus dias de vida, gera confiança. Quem teme a Deus caminha com tranquilidade, pisa com firmeza. O sábio Salomão, escrevendo Provérbios, capítulo 14, versículo 26 e 27, diz assim: no temor do Senhor há firme confiança, os seus filhos terão lugar de refúgio. O temor do Senhor é uma fonte de vida para o homem que se desvia dos laços da morte. Em cada alma havia o quê? Temor. E muitos sinais se faziam. Não diz que em cada alma havia muita oração, em cada alma havia muita fé, em cada alma havia muitos dons, em cada alma havia temor. Uma vez o meu pai, eu tive um irmão mais velho, o Senhor quis recolhê-lo para si aos 17 anos. E um dia o meu pai disse ao meu irmão que ia dar uma surra nele. Naquela época a surra era na base da vara, nas varas de araçá. Ô tribulação, irmão. Aquele negócio enrolava no corpo da gente assim, depois ia desenrolando. E o meu pai tinha uma tática interessante, que ele dizia assim: vai lá buscar a vara para eu lhe dar uma surra. Você ia cortar a vara sabendo que era para você apanhar. Aí ele disse para o meu irmão que ia dar uma surra no meu irmão. Só que meu pai estava estudando para ministrar e ele demorou de bater no meu irmão. Como ele demorou, eu cheguei e falei assim: pai, o senhor não vai mais bater em si? O nome dele era Sivaldo. Meu pai disse: vou, por quê? Está com pressa? Vai lá com ele e traz uma vara que agora eu vou bater em você também. A lei era seca. O negócio era bravo. Não é que eu apanhei mesmo só porque eu fiz uma pergunta. Presta atenção. Quando você fica torcendo para que o outro sofra a punição, você se coloca passivo da punição que virá sobre o outro. É justiça que você quer? Deixa Deus agir. Se você quer vingança, faz por conta própria. Mas se é justiça que você quer, espera Deus no seu tempo se manifestar e fazer. Vou terminar.
O que o temor gera em mim? Me poupa de pecar, me capacita no exercício da autoridade, prolonga meus dias de vida e gera confiança. Para a gente concluir, efeitos do temor na igreja. Efeitos do temor na igreja. O que o temor gera na igreja? Unidade. Diga comigo, unidade. Eu acho que eu vou deixar para eu pregar isso aqui próxima terça. Eu preciso de tempo para isso aqui. Temor gera unidade. Uma igreja que teme a Deus não vive em confusão, não vive em divisão. Uma igreja que teme a Deus não vive em guerrinha. Crentes que temem a Deus não ficam trabalhando para desconstruir a expansão da igreja. Atos 2:44. Todos, olha 43 e 44. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza do coração. Temor gera unidade. Uma igreja que teme ao Senhor pratica comunhão espiritual. Somos um em Cristo. E quando nós vivemos a prática da unidade, nós entendemos que o bem maior é a igreja. Eu sou parte de um povo, e a igreja precisa estar bem e avançar. O Senhor Jesus disse em João capítulo de número 12, versículo 26 assim: o mundo saberá que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Como é que eu quero que o mundo saiba que eu sou discípulo de Cristo? Pelo corte do cabelo? Pelo modelo da roupa? Pela carteirinha de membro? Pelo tamanho da Bíblia que eu carrego? Mas eu vivo destruindo a vida do outro, desconstruindo, puxando o tapete, bombardeando, causando confusão, causando contenda na igreja. Saio da igreja e saio tentando destruí-la, e se sente santo por esse ato de serviço ao diabo. Irmão, só a Satanás interessa o prejuízo da igreja. Então uma igreja que teme ao Senhor é uma igreja que vive em unidade. Jesus diz assim: Pai, eu te rogo que estes que tu me destes sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nada contribui mais para destruir a pregação do Evangelho do que a falta de unidade na igreja. Nada coopera mais com o diabo na oposição à igreja do que a falta de unidade dela. Ah, pastor, eu tenho muito medo de vir um governo no Brasil que persiga a igreja. Olha bem por meus olhos que eu vou ser meio radical e escrachado. Crente desunido como crente brasileiro precisa ter medo de comunismo? Não é que eu estou torcendo para o comunismo tomar conta do Brasil, não. Longe disso. Eu só estou querendo lhe dizer que nada coopera mais com o diabo no trabalho contra a igreja do que a falta de unidade. David Yong-Cho, pastor da maior igreja do mundo, Coreia do Sul, fez uma campanha de 40 dias de jejum e oração, clamando pela união das duas Coreias.
Enquanto ele clamava pela união das duas Coreias, o Senhor falou com ele: como está a sua relação com o seu pai? Ele não se comunicava com o pai, havia uma trinca relacional. E como está a sua comunhão com o seu irmão? Ele não se comunicava com o irmão. E o Senhor falou com ele: como você pode me pedir a união de dois países, se vocês não conseguem ser unidos nem em família? Ele marcou uma reunião em família, foi lá, se reconciliou com o pai, se reconciliou com o irmão, família unida, e ele continuou a orar. Aí o Senhor falou com ele: agora promova a unidade da igreja, antes de pensar na união de nações. Queremos um país sólido, unido, poderoso, mas como igreja não praticamos unidade. E eu não estou falando só de eu não estou falando de união de duas pessoas. Eu estou falando de uma igreja em unidade, que para com essa idiotice de discutir na internet só porque você crê diferente de mim, de um princípio doutrinário que não afronta, que não altera a veracidade bíblica. Fica pentecostal e tradicional discutindo, arminiano e calvinista, um esculhambando o outro, falando mal da igreja do outro, agredindo o outro. Sou assembleano, não gosto de você porque você é muita falta de inteligência, de discernimento, de conversão. Temor de Deus gera unidade. Segundo lugar, temor de Deus gera louvor. Em cada alma havia temor. Já estou terminando. E muitos sinais e prodígios se fazia por intermédio dos apóstolos. Aí no versículo 47 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eu subo no altar para louvar, mas não vou com a cara do cara que está cantando do meu lado. Eu sou o pregador da noite, mas não gosto do cantor que está ministrando hoje. Eu sou um instrumentista, mas eu não saúdo o outro. Eu estou aí no altar, levantando a mão e adorando. O quê? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorar, nem para morrer. Estou cantando, adorando, me curvo, gesticulo, faço tudo, mas sou inimigo do irmão que está na outra fileira. Sou inimigo do meu irmão em casa. Não falo com a minha cunhada. Não me dou bem com a mulher do diácono, com o diácono, com o maestro do coral. Ei, que louvor é esse? Sou um pregador exímio, o mundo me reconhece, o mundo me respeita, mas eu sou inimigo de um outro pregador. Como assim? Isso aqui é culto de doutrina, estranha não, que de vez em quando eu trago uma palavra assim, irmão, você vai vencer. Mas hoje o negócio é um pouquinho mais sargado, um tutanozinho. Efésios 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações. Está na hora, quem está aqui na igreja, quem está me acompanhando em casa, se você mudou de igreja porque você não gosta de alguém, se você está no altar, mas está inimigo de alguém, não importa o seu renome, o título que você tem, a força ministerial que você tem, seguir a paz com todos
todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí um camarada veio me dizer um dia: pastor, mas a Bíblia diz que é sem a santificação que ninguém verá o Senhor, não é sem seguir a paz. Eu disse: presta atenção, lerdo, lê direito. O que o escritor está dizendo quando ele diz seguir a paz e a santificação, olha para mim, é que não dá para seguir santificação sem ter paz. Vem bancar o santo para cima de mim e é inimigo de outras pessoas. Isso não é santidade, isso é santarice. A santidade te faz viver em paz com todos. Louvando a Deus. O temor na igreja gera unidade, gera louvor. Diz assim, pastor Josué. Fala aí, pastor Josué. Fala, irmão, pastor Josué. Para logo. 3 minutos. O temor do Senhor gera crescimento na obra de Deus. Vou repetir. O temor do Senhor gera crescimento na obra de Deus. Vou repetir. O temor do Senhor gera crescimento na obra de Deus. Em cada alma havia temor. Fala comigo, em cada alma havia temor. Se você está anotando, anota rápido que eu não vou explicar nenhum dos versículos que eu vou citar. Atos capítulo 1, versículo 15. Eram quase 120. Quantos? 120. Atos capítulo 2, versículo de número 44. O número era de quase 3.000. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. De 120 para 3.000. Atos 4:4. E o número se elevou a quase 5.000.
Atos 2,47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias tinha conversão. Todos os dias tinha gente entregando a sua vida a Jesus. Todos os dias a obra crescia. Atos 8, versículo 6. E grande era a multidão dos que criam. Agora Lucas não quer mais nem falar em números. Ele está falando de multidão. É tanta gente se convertendo que ele não conta mais. Grande é a multidão dos que criam. Romanos capítulo 15, versículo 18 a 22. Já não há qualquer lugar onde esse evangelho não tenha sido pregado. Em 50 anos havia 500 mil de cristãos na Judéia. Em 60 anos o mundo inteiro sabia quem era Jesus. Eles não tinham rádio, cadeia de rádio, não tinham televisão, não transmitiam culto pela internet, não tinham frota de carro na garagem da igreja, não tinham bancos. Acreditem, existem igrejas hoje que têm bancos. A igreja primitiva não tinha banco, não era instituição financeira, eles não tinham apoio do governo. Roma perseguia, matava, sacrificava, confiscava bens, e quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Ao ponto, queridos, do historiador dizer que um dia Nero, assentado na sua tribuna, com as arquibancadas cheias, e os cristãos lá embaixo sendo devorados pelos leões, devorados pelos lobos, devorados pelos ursos, sangue de cristão espalhado na arena, e o povo levantava das arquibancadas e descia chorando para morrer com eles. Não era pregação, era morte, era sacrifício, era tortura, e o povo descia para morrer também. Quando Nero viu aquilo, Nero pergunta a um dos conselheiros: o que está acontecendo? O conselheiro de Nero diz: Alteza, esse povo sabe morrer. Se fosse um romano no lugar deles, estaria gritando como porco. Mas esse povo morre dando glória ao Deus a quem eles servem. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode dar glória a Deus? A obra crescia porque havia temor. Fica de pé, por favor. Onde há temor, há expansão. Por causa do temor, havia milagres e prodígios. Atos 2,43. E muitos sinais e prodígios se faziam. Qual é o nosso problema? Nós somos tão absortos, dispersos do temor, que até quando Jesus cura alguém, lá no nosso íntimo, a gente tem uma vaidadezinha de querer o crédito. A gente tem uma vaidadezinha de... Isso é falta de temor. Olha para Atos 5, versículo 11 a 16. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima, e cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres, a ponto de transportarem os enfermos para as ruas e os porem em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas afluía gente a Jerusalém, trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e eram todos curados. Como assim? Qual era o segredo? Em cada alma havia temor. Sabe, eu vou encerrar, mas eu preciso que a nossa oração de hoje em diante seja mais focada nisto. Que a gente peça a Deus menos coisas materiais, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. E peçamos a Deus temor.
que o Espírito Santo gere em nós temor. Eu sei que é apenas um hábito da religiosidade, mas deixa eu usar como exemplo. Você já viu um católico como ele se comporta quando passa na porta de uma igreja católica? O que ele faz? O sinal da cruz. Eu já vi muçulmano ajoelhar com o rosto no lastro do avião em voos internacionais, e ele não está nem aí se alguém quer passar. É a hora da oração, ele vai ajoelhar. Eu estive na Alemanha numa igreja, Jones estava comigo, ainda era criança. É considerada a igreja sede do satanismo na Europa. Eu estava na calçada. Ninguém entrava na igreja satânica para adorar o diabo sem fazer reverência ao diabo. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É incrível como nós, que cremos em Jesus Cristo, não temos por Jesus Cristo a reverência que aqueles que desconhecem as verdades espirituais têm pelos seus deuses e pelas suas divindades. Deveríamos entender que Deus está acima de tudo e de todos. Lembrar sempre. E pedir a Ele cada dia que o nosso coração seja tomado de temor de Deus. Medo de afrontar, de afligir, de desagradar aquele a quem eu temo. Mas não é medo no sentido de escravidão. É o medo com o aspecto de cuidado. Eu tenho tanto zelo pela sua santidade que eu quero de qualquer modo não incomodá-lo. Isso não pode virar religiosidade. Nos dias de Jesus, os judeus tinham um temor religioso de Deus, de tal modo que eles não se referiam a Deus na primeira pessoa da conjugação verbal, nem na segunda, só na terceira. E na hora de escrever o nome de Deus, o escriba levantava, tirava a capa, lavava as mãos, vestia outra capa, pegava uma pena especial, uma tinta especial para escrever o nome de Jeová, depois voltava, lavava a mão, tirava a capa, colocava outra capa e vinha continuar o texto. Era um temor religioso. Tem muita gente que o temor que tem de Deus é esse temor religioso. É como se Deus fosse um carrasco, vai te arrebentar na esquina. Não. É a veneração, respeito, consideração, adoração, honra, desejo de agradar, desejo de satisfazê-lo. Isso é temor. Miqueias 6,10: o que é que o Senhor requer de vós, senão que temais o seu nome, que andeis em retidão e pratiqueis a justiça. Pai, esta palavra é tua e nós somos teus, e o que nós queremos, Senhor, é que o Espírito Santo gere em nós temor. Gera em nós temor. Gera em nós reverência. Gera em nós
uma adoração profunda, excelente, genuína, contínua. Gera em nós, Senhor, a consciência de que em todo lugar e em qualquer lugar e em todo tempo o Senhor está presente. E nós te honramos, te respeitamos, te adoramos, te magnificamos, nos curvamos diante de ti, porque tu és único, tu és Senhor, não há Deus além de ti. Nós te adoramos e queremos temer o teu nome. Opera isto em nós, estejamos aqui no templo ou em diversos lugares através do campus online. Gera em nós temor ao teu nome. Se você estiver com a sua esposa, com o seu filho, ora com ele agora, ora com ela. Se você estiver sozinho, não pode tocar na pessoa que está do seu lado, devido a esse cenário que a gente ainda vive, estenda a mão em direção a esta pessoa e ore por ele, ore por ela. Este lugar é teu, Senhor. A nossa vida é tua, Senhor. Que o nosso coração seja tomado pelo temor da tua presença, que uma chama de reverência, de continência, de rendição domine o nosso coração e mente, para que nós te sirvamos com temor, em nome de Jesus.